Senhor Deus, queremos colocar, Senhor, em Tuas mãos todas as nossas doenças, todos os nossos fados, todas as nossas angústias. Queremos colocar, queremos dividir esse fardo com o Senhor, porque o Senhor é manso e humilde de coração. Sim, E Deus. quando nós dividimos o fardo com o Senhor, achamos descanso para a nossa alma. Amém. Então, Senhor, pedimos que o Senhor esteja com todos aqueles que têm doenças mentais, transtornos mentais, e sobre a mente de cada um de nós, Senhor, que cada um de nós carregamos alguma dor, alguma angústia, que o Senhor possa nos acalmar, que o Senhor possa nos trazer paz hoje, assim como o Senhor faz isso todos os dias. Agora dirige nosso dia a dia, dirige esse último dia da semana, esse penúltimo dia da semana, dia da preparação, e que amanhã possamos estar todos em Tua presença, na Tua casa, cada um em sua igreja, te adorando em espírito e verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, gente, a sexta-feira ela faz ela traz os comentários de Ellen White com relação à semana. Nós vimos que durante a semana toda nós estudamos, a semana toda praticamente, porque na verdade só a segunda-feira falou sobre o centurião. Não, domingo falou do casamento em Caná, aí na segunda falou da cura do filho do centurião, aí pronto, terça, quarta, quinta, foi só sobre Betesda. Foi um milagre que rendeu, foi um milagre que deu o que falar, porque os outros foram na Galiléia, né? O de Caná e esse do centurião foi lá na Galiléia. A Galiléia era assim, Galiléia, Samaria e Judéia. Então a Galiléia era como se fosse, trazendo para nós hoje, era como se fosse o Rio Grande do Norte, a região Nordeste, assim, que é geralmente discriminada pelo resto do Brasil por ser o pessoal caipira, o pessoal sertanejo, né? O Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste discriminam o Nordeste por ser uma região assim muito, segundo eles, o pessoal muito antiquado, atrasado, que na cabeça deles é a seca. Então, na mente dos judeus, os galileus eram sertanejos, eram os caipiras, era o pessoal que não tinha a região pobre. Então, era um lugar, era o interior. Todo mundo que vinha de lá era desprezado, não tinha esse. Todo mundo que. Por isso que quando Pedro negou Jesus, o, a mulher, a serva lá do Sinédrio disse: Você é um deles, porque pelo jeito de falar denuncia. Tinha um certo preconceito. Tinha um certo preconceito. E também quando Jesus pregava, as pessoas zombavam. Esse não é o Galileu? Ele não é Galileu? Pode vir. E quando Filipe chamou Natanael, Natanael disse: E pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Então tinha esse preconceito com os galileus. Mas onde é que eu quero chegar? Que esses dois milagres aqui aconteceram lá no interior da Galiléia. Um aconteceu em Caná e o outro aconteceu ali perto de Cafarnaum. Então, não deu muito o que falar esses dois, né? Agora, esse aqui de Betesda aconteceu em Jerusalém, a capital da Judéia, como se fosse para nós São Paulo, sabe? Então, para nós hoje é como se fosse São Paulo. Então, por isso que isso aconteceu lá em Jerusalém, isso aconteceu lá no tanque de Betesda, próximo do Sinédrio. Então, por isso que rendeu 3 dias para a gente falar desse milagre. Porque depois que Jesus curou o homem, foram fazer uma investigação para saber quem curou, por que curou, quando curou, como curou. E aí depois Jesus foi se defender. E nós estudamos ontem que Jesus explicou, Jesus se defendeu, dizendo assim: Olha, eu faço isso, eu faço essas obras, porque eu sou um com meu Pai. Eu sou filho de Deus, então eu posso fazer isso no dia que eu quiser, especialmente no dia que eu escolhi para fazer isso. O dia que eu escolhi para fazer isso não foi o sábado. Eu não criei o mundo e o sétimo dia eu não separei para ser um dia especial, então eu vou fazer nesse dia. Ora, claro que ele não falou com essas palavras, mas ele quis dizer isso. Eu sou um com meu Pai. Toda a autoridade que eu tenho foi o Pai que me deu.
Os meus milagres provam isso. Teve João Batista que preparou o caminho para mim. As escrituras que vocês estudam falam que eu ia fazer isso. Porque as escrituras dizem assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, proclamar a liberdade aos cativos e liberdade para os oprimidos, salvação para os oprimidos, a fim de apregoar o ano aceitável do Senhor. Está lá em Isaías. Então as escrituras falavam de Jesus, Moisés falava de Jesus. Então Jesus disse: olha, tudo que eu faço tem embasamento, tudo que eu faço eu tenho autoridade para fazer isso que eu faço. Então nós encerramos ontem com essa defesa de Jesus e com os fariseus fazendo complô para acabar com Jesus o mais rápido possível, porque toda vez que eles batiam de frente com Jesus, Jesus ia lá e quebrava as pernas dele com os argumentos. Então, hoje na sexta-feira temos os comentários de Ellen White. Então Ellen White falou o seguinte sobre a cura daquele homem: Jesus não tinha dado nenhuma certeza de auxílio divino a ele. Realmente, Jesus chegou lá para o homem de Betesda, para o paralítico de Betesda, e Jesus disse o quê? Você quer ser curado? Jesus não se apresentou como Jesus, ele não se apresentou como um curandeiro, ele não se apresentou como um rabi, como um Messias. Ele só disse: você quer ser curado, sim ou não? Com uma pergunta fechada e pronto. Então o homem podia ter duvidado, perdendo a única oportunidade de cura. Ou seja, ele podia: rapaz, você não está vendo que eu estou aqui, querendo chegar no tanque? Você não está vendo que eu quero ser curado? O homem até deu uma resposta assim, evasiva: olha, toda vez que eu tento ir para o tanque, tem sempre alguém na minha frente. Eu estou aqui há 38 anos tentando entrar ali e não consigo. Você viu que ele deu uma resposta assim, evasiva. Ele não respondeu sim ou não, como Jesus queria que ele respondesse. Então ele podia ter duvidado. Quando Jesus disse: agora levante-se, tome a sua cama e ande. Aí ele poderia ter dito assim: como é que você quer que eu me levante? Se eu soubesse, se eu pudesse me levantar, eu não estava aqui. Se fosse a gente que é ignorante, a gente talvez dissesse isso. Então, o homem poderia ter duvidado. Só que o jeito como Jesus falou, que o jeito como Jesus fala é diferente do jeito que a gente fala, que os outros falam. Você pode saber, você pode prestar atenção. A voz de Jesus, a maneira como ele fala com você é contundente. Você sabe que quem está falando ali é alguém que tem autoridade, é alguém que tem poder no céu e na terra. Então Jesus disse: olha, levante-se, pegue a sua cama e ande. Agora não levante não. Quando ele escutou isso, ele sentiu que aquela voz tinha poder. Ele sentiu o sangue correndo para as pernas, ele sentiu ali a articulação, ele sentiu ali a perna ganhando força novamente. Ele se levantou, ficou em pé, pegou sua cama e andou feliz da vida. Então ele creu. E por causa da crença, por causa da sua fé, e agindo de acordo com ela, ele recebeu força. Então, será que em algum momento da nossa vida, quando a gente está precisando de alguma cura, precisando de algum milagre, o que é que faz às vezes a gente perder a fé que Deus vai atender a nossa oração? Coloca aí no bate-papo. Por que que às vezes, quando a gente precisa de alguma cura, de que Deus nos recupere, nos ajude, nos restaure de alguma doença, de alguma enfermidade, de algum problema, o que é que acontece na maioria das vezes que as pessoas perdem a fé de que Deus pode restaurar elas? A gente duvida. Mas por que leva a gente a duvidar? Já que ele falou, exatamente, a demora. No caso do paralítico, o que que não deu nenhuma certeza de auxílio divino. Então, para aquele paralítico, Jesus era um homem comum. Ele não conhecia Jesus, era como se fosse um homem, é como se fosse um homem normal, um homem como qualquer outro. Então, ele poderia ter duvidado por causa disso. Hoje, os motivos da nossa dúvida é como o pessoal está falando aqui no bate-papo. Porque, por causa da demora. A gente sabe que Deus é Deus. A gente conhece o nosso Deus. Só que a gente é imediatista. A gente quer as coisas, certo?
A gente quer as coisas na hora, a gente quer as coisas na hora que a gente pede, como se fosse o gênio da lâmpada. Mas o tempo de Deus é outro, exatamente, irmã Samara. Então aquele homem poderia ter duvidado, assim como nós duvidamos, mas pela fé nós temos que ter fé, temos que acreditar que o tempo de Deus é melhor. No tempo de Deus as coisas vão se resolver. Exatamente. Então, vamos só caminhar aqui para o fim. Ellen White agora vai fazer uma aplicação para a nossa vida. Por meio da fé, nós podemos receber cura espiritual. Amém? Amém. Pelo pecado, nós somos separados da vida de Deus. Nós somos cortados da fonte da vida. Nós temos a alma paralisada, assim como aquele paralítico. Por nós mesmos, somos incapazes de viver uma vida santa, tanto quanto aquele paralítico era incapaz de andar. Então, nós estamos na mesma situação dele. Ele estava impossibilitado de andar fisicamente. E nós, por nós mesmos, somos incapazes de andar espiritualmente. Verdade. Que essas pessoas tristes, lutadoras, olhem para cima. O Salvador ele se inclina sobre aquele que adquiriu por seu sangue, dizendo com inexprimível ternura e piedade: você quer ser curado? Então, como diz lá no Salmo, ele se inclina para contemplar o que acontece aqui na terra. Ele se inclina para contemplar o que acontece bem aqui no meu coração, como diz aquela música. Ele pede que você se levante com saúde e paz. Não espere sentir que está curado. Não espere sentir alguma coisa, alguma euforia, algum êxtase. Ah, eu fui curado. Não espere sentir nada não. Vá na fé. Vá confiando nele. Se ele disse que é para você se levantar, se ele disse que você está curado, se ele mandou você ir, vá. Não espere sentir nada. Então, creia na palavra dele e ela será cumprida. Ponha sua vontade ao lado de Cristo. Seja qual for a prática pecaminosa, o desejo dominador que pela longa transigência aprisiona sua mente e o seu corpo, Cristo é capaz de libertar. E ele Amém. anseia fazer isso. Amém. Mais do que a gente quer, ele quer ainda mais ver você livre. Livre outra vez. Essa é a vontade dele. Ele transmitirá a vida à pessoa que está morta em sua transgressão. Que ele possa fazer isso hoje na sua vida. Amém. Qualquer coisa. Tem uma passagem lá também que é muito bonita e que diz assim, que nenhum defeito de caráter, herdado ou adquirido, existe diante do poder do sangue de Cristo. Amém? Verdade. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição, por essa aplicação, por essas mensagens maravilhosas. Sim, Te Deus. pedimos hoje, Senhor, que o Senhor nos cure, o Senhor nos restaure e nos liberte do mal. Nos liberte do poder do pecado hoje, Senhor. E Amém. qualquer coisa que está nos paralisando, assim como paralisou aquele homem, que o Senhor possa retirar de nós e que hoje nós possamos nos levantar e andar e seguir na caminhada contigo. Sim, Deus. Fica com cada um de nós. Nos ajuda, dá-nos uma boa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém.